Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, nós estamos estudando o livro de Jeremias, o profeta das lágrimas. O profeta chorão, como é conhecido. Hoje eu chamo a vossa atenção para o capítulo 23, versículo 1 até o versículo 4. E estaremos também lendo o capítulo 10 do livro de João, versículo 1 até o versículo 5. Livro de Jeremias está escrito assim: Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentaste, e não a visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e os farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre ela os pastores que a apacente, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Capítulo 10 de João está escrito assim: Na verdade vos digo que aquele que entra pela porta do curral das ovelhas, aliás, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome da sua ovelha, e a traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante dele, e as ovelhas seguem-o, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dela, porque não conhece a voz do estranho. Eterno e soberano Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai. Eu venho, Senhor, meditar na Tua palavra, trazer, Senhor, uma passagem onde o Senhor Jesus, através da mensagem do livro de Jeremias, traz-nos o cuidado que Ele tem com as ovelhas, pois Ele mesmo se identifica como sendo o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, meu Deus, eis-me aqui, Pai, pedindo da Tua graça, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, que o Seu cuidado seja com cada um de nós através do Teu amor santo, de acordo com a Sua palavra, pois o próprio Senhor Jesus, eu sumo pastor que nos dá a garantia de que nós estamos abrigados no aprisco verdadeiro. Então eu te peço, meu Deus, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vem como título: o cuidado que Deus tem com as ovelhas. Nós somos considerados ovelha do Senhor. Livro de 1 Samuel,
capítulo 17, verso 40, faz a referência sobre as armas do pastor, as armas que o pastor utiliza no seu dia a dia. 1 Samuel 17, verso 40. O livro de Salmo 23, o salmo onde engrandece e fala sobre o Senhor ser o pastor que supre, que dá o suprimento, que dá o pasto, que leva as suas ovelhas à pastagem verdejante. O salmista, ele exalta o Senhor nosso Deus, sendo o supremo pastor da nossa alma. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que o Senhor leva ele para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, que refrigera a alma das ovelhas sedenta e necessitada. Se lermos o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, ali nós encontraremos umas palavras referentes aos pastores, ou seja, a palavra do pastor. Se lermos o livro de Isaías 40, verso 11, veremos o cuidado que o pastor tem com a ovelha, o cuidado que ele tem com a alma sedenta. Se nós lermos o livro de Amós, capítulo 3, versículo 12, encontraremos o zelo que o pastor tem com as ovelhas. E se lermos o livro de Mateus, capítulo 9, verso 36, veremos a compaixão do pastor. Tudo isso, amado, eu estou trazendo resumidamente para que vocês compreendam a mensagem que fala sobre o cuidado que Deus tem com as ovelhas. Quem é o pastor de ovelhas? Davi foi um pastor de ovelha. Assim como Davi comparou Deus no trato com o seu povo, de tal maneira ficou a imagem cristalizada na alma hebreia que todos os seus guias passaram a ser vistos como pastores. Então, amados, nós hoje temos líderes, as lideranças que muitas vezes estão direcionando, nos dando ensino. Nós temos por costume chamar essas pessoas de pastores. Não importa se seja um cooperador, um diácono, mas aquele que está te dando o alimento espiritual, ele passa a ser o pastor em tua vida. Ele passa a te pastorear, a te alimentar através da palavra de Deus. Não importa se ele seja um bispo, se ele seja um sacerdote, ou se ele seja um padre, mas se ele está te alimentando com a palavra de Deus, ele passa a ser o pastor em tua vida, pois ele é o que está te direcionando a meditar na palavra de Deus. Ele passa a ser o seu guia, e por ser o seu guia, passar a ser visto como pastores. O rei não era somente rei, ele era pastor de ovelha, o rei Davi. Ele, antes de ser rei, ele foi o pastor de ovelha, ele cuidava da ovelha do seu pai. E com este cuidado, com esse trabalho braçal que o rei Davi fez, ele compreendeu as suas obrigações de conduzir o povo israelita ao regaço do divino, ou seja, ao braço do divino Senhor. Disse o mesmo do sacerdote e do profeta: aquele que exerce o ministério, já vos disse, é considerado como pastor, não importa se ele seja um cooperador, não importa se ele seja um diácono, um presbítero, um evangelista, um apóstolo, um bispo, um padre, mas se ele está te alimentando, ele passa a ser o pastor na tua vida, o seu líder de célula, ainda que ele não tenha um cargo ministerial, mas se ele está te alimentando com a palavra de Deus,
ele passa a pastorear a sua vida. Ele passa a profetizar em tua vida as bênçãos de Deus. Tem muito a ver, amados, com ofícios do pastor, conforme mostra no Jeremias e Ezequiel. Aquele que exerce a palavra de Deus. Quando eu estou ministrando a vocês que seguem a mim pela rede social, muitos de vocês chegam até mim, conversam comigo e dizem: meu pastor, mas eu não sou pastor, eu sou presbítero. Mas é porque vocês estão sendo alimentados pela palavra de Deus, através da minha ministração. Então vocês passam a me considerar. Título não salva ninguém. O título não dá possibilidade de ninguém salvar a ninguém. Mas existe esse costume. Infelizmente, amados, infelizmente nos dias atuais, e antes também no período de Jeremias, foram os líderes de Israel esquecendo-se das suas responsabilidades, estando já a nação fortalecida e desfrutando já das riquezas, da abastança. Começaram os membros da família real e da casa sacerdotal a se portarem como mero soberano, como mero pontifício, menosprezando as necessidades do povo em conhecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, levanta o Senhor o profeta Jeremias, a fim de protestar contra o descaso, contra o menosprezo que o povo estava dando a Deus. Então, o profeta levanta-se agora, segundo a ordem de Deus, para ensinar o povo, para curar o povo, para libertar o povo do pecado que eles estavam cometendo. Levanta o profeta Jeremias para alertar os pastores de Israel e de Judá a voltarem a praticar a palavra de Deus. Tratava as suas ovelhas, esses pastores tratavam suas ovelhas como se fosse mera mercadoria, por haverem desprezado o próprio redil que Deus lhe confiara. Os hebreus estavam para ser deslojados da sua herança. Os hebreus estavam para serem levados a cativo devido ao pecado da sua própria liderança, dos reis, dos soberanos, que deveriam exercer o papel de sacerdote, que deveriam exercer o papel de pastor da alma de cada povo, de cada habitante de Judá. Eles haviam se corrompido, haviam se contaminado, haviam abandonado a Deus. E abandonando a Deus, eles haviam desviado as ovelhas do manjedouro divino, do redil de Deus. As ovelhas estavam prestes a se perder. As ovelhas estavam prestes a perder a graça, o amor de Deus. Amados, que o Cristo de Deus nos ajude a cuidar das suas ovelhas e que nenhuma se perca. Cada pedacinho delas é preciosa aos olhos do Senhor nosso Deus. Cada ovelha do Senhor, ele tem uma importância para o aprisco de Cristo, para o Senhor nosso Deus. Precisamos compreender o que é o papel do pastor. Nas Escrituras do Novo Testamento, o pastor é visto como o administrador do rebanho de Cristo. É isso que está registrado no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 8. A sua função, a função do pastor,
é conduzir os santos ao Senhor Jesus, dispensando a este os meios da graça divina, da compaixão divina, ensinando elas o caminho da eternidade, ensinando que Cristo Jesus é o bom pastor, que é o sumo pastor da nossa alma. É obrigação de cada pastor, de cada líder, ensinar aqueles que são congregados seus, que são liderados por Ele, a conhecer a bondade e a misericórdia de Deus. É obrigação, portanto, do pastor. A principal obrigação do pastor é de apacentar e guardar cada uma das ovelhas, apacentar com misericórdia, com compaixão, com bondade, e a direcionar a cada uma, a guardar cada uma dessas ovelhas que o Senhor lhe confiou. Pois cada um de nós, amados, que exercemos alguma liderança, eu estou falando para os líderes de célula, estou falando para aqueles que exercem de alguma maneira uma liderança. Se alguém está seguindo as suas mensagens, aqueles que seguem o presbítero Gregório, por exemplo, é obrigação minha, amados, trazer-vos uma palavra da parte de Deus. A palavra que venha a ser uma palavra sábia, não como aquelas palavras de aguilhões, de alfinetada, aquelas palavras que venha como prego, que venha machucar a alma, mas que venha trazer a alma na presença de Deus. Há uma necessidade de curarmos a alma das pessoas, de curarmos, de trazermos a alma ao mestre supremo da congregação, que nos fora dado pelo único pastor supremo, que é o Senhor Jesus. As ovelhas que o Senhor confiou, o sumo pastor confiou a cada um de nós. O ofício pastoral inclui duas coisas básicas: a oração intercessória e a ministração da palavra de Deus. Eu, presbítero Gregório, tenho por costume, amados, pregar pela manhã e orar pela tarde. Eu trago a ministração da palavra pela manhã, e à tarde eu trago a oração intercessória. Pois acredito que desta maneira o Senhor estará curando, nos dando da tua graça, nos dando da sua misericórdia. Deve o pastor, por consequente, amado, agir em relação às ovelhas, tanto como sacerdote, quanto como profeta. Quando estou ministrando a palavra de Deus, eu estou agindo como sacerdote. Mas quando estou orando e clamando a Deus, a misericórdia divina, abençoando a vossa vida através da petição que estou fazendo diante do altar de Deus, e pedindo que Deus venha abençoar cada vida, profetizando bênção em sua vida, dizendo para cada um de vocês: eu profetizo os dias melhores, eu profetizo bênção em sua casa, que o seu celeiro seja multiplicado, que a bênção de Deus recaia sobre sua vida. Estou atuando como profeta de Deus, estou agindo como profeta. E como sacerdote, quando se apresenta a Deus, amado, quando eu me apresento perante Deus em oração, pedindo que Ele me dê da sua graça divina para ministrar a palavra de Deus em sua vida. Quando lhe falo a palavra de Deus, eu estou atuando como profeta,
Que os pastores jamais se esqueçam desse conselho, amado, fundamental de ser um pastor na pregação e ser brilhante ou profundo na ministração da verdade de Deus. Que você seja meu amigo, meu irmão. Não importa o seu cargo, não importa se você tem cargo no ministério, mas se você está ministrando a palavra de Deus, você passa a ser um profeta, um sacerdote, um pastor para aqueles que te ouvem, para aqueles que seguem a você. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã eu estarei dando continuidade, falando sobre os pastores de Israel, dos pastores no Antigo Testamento, trazendo a comparação para os dias atuais. Que o Senhor vos abençoe e vos dê paz em sua alma. Este, amado irmão, é o pedacinho do maná dos céus para o dia de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.